No ar, Jornal da 87 FM. O seu bom dia em forma de notícia. E aí, tá tudo bem? Bom dia. O Jornal da 87 está no ar a partir de agora para destacar informações aqui da cidade, da região, do Brasil e do mundo. São 11h11. A gente vem com um assunto especial já na sequência. Dr. Alexander Pes participando com a gente aqui mais uma vez. Então fica ligado, 2 minutinhos, já estamos de volta. Ótima quinta-feira para você em Guariba, para você na região. E eu estou recebendo agora, a gente vai participar pelo telefone com o Dr. Alexander Pes, primeira participação dele nesse ano passado ele teve bastante com a gente aqui, e é uma pessoa super do bem, renomado, entende do assunto, né? E vai falar com a gente hoje aqui sobre uma pauta muito interessante. O Dr. Alexander, todo mundo sabe que é psicólogo, a gente conversa sobre o caso Fábio Porchat, que se divorciou da esposa porque não queria ter filhos. Inclusive, esse assunto foi tema ontem do Fala que eu discuto, que eu estava acompanhando, então é um tema muito amplo. Isso acontece bastante aí com alguns casais. E o doutor Alexander vai explicar para a gente aí como isso pode afetar as pessoas, o psicológico das pessoas. Doutor, bom dia, prazer estar falando com o senhor mais uma vez. Sei que o dia hoje está corrido pra caramba, né? Mas vamos tentar explicar melhor sobre esse assunto que afetam vários casais, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes aí do 87, o pessoal aí da região, um abraço a todos aí que nos escutam e a sua produção também. Obrigado pela participação. Bom, quando a gente fala num caso como esse, independente de ser um cara que é um cara de mídia como ele, ou se fosse qualquer outra pessoa, Kleber, eu falaria para você que a palavra-chave aqui da nossa matéria, isso se chama em saúde mental, psiquicamente falando. Quando a gente fala psiquicamente, a gente abrange toda a esfera cerebral, não só a psicológica, mas a psiquiátrica também, tá? Isso se chama colapso conjugal. Então, o relacionamento entrou em colapso. Quando você entra em colapso, é muito difícil você reverter, porque a situação para entrar em colapso, você tem que ter uma situação, né? Então, uma situação de atrito relacional entre os dois, e que esse atrito pode ser gerado por várias questões que poderiam não ser necessariamente a questão da gravidez. Mas veja, quando você tem uma mulher como essa dele, por exemplo, que gostaria ali de ter uma criança que já está com uma relação ali conjugal estabelecida, formada, e ele chega e fala, não quero ter filho de jeito nenhum, e ele afirma isso, ele deixa isso bem claro, na cabeça daquela mulher, ela entende que ela não vai ter a família que ela queria. E ela tem o direito de ter a família, né? Quando a gente fala em ter família, a gente não usa as palavras certo ou errado, mas você fala desejo, você fala vontade e um direito, evidentemente. Então, esse direito que ela gostaria de ter, ele fora negado, né? Então, veja, a partir do momento que ela tem essa negativa, ela entra em colapso, e automaticamente a relação entra em colapso também, colapso conjugal, essa é a palavra, e aí você não tem mais jeito de você realmente reverter. Então ela fala, bom, então vamos oficializar o término da relação, porque realmente você não vai ser o provedor daquilo que eu quero. Eu não quero só um lar, eu não quero só uma união tranquilamente, né, uma união estável dentro do matrimônio, independente da pessoa ser casada ou não. Eu estou usando o termo de união estável como referência a uma união gostosa, uma união que seja prazerosa no pragmatismo diário dos dois. E quando você tem essa situação do filho ou da filha que poderia ali vir, e não vai vir porque o cara realmente falou que não, ao meu ponto de vista, ela está exercendo o direito dela, ela não está errada. Então, na realidade, é uma coisa que o casal, o que poderia ser feito, o Kleber, falou você, todos os ouvintes aí da 87, né, FM, o que poderia ter sido feito antes de adquirir o matrimônio nós vamos ou não vamos ter filho? Eu quero ter filho. Então, isso são pequenos diálogos, o Kleber, são pequenas conversinhas que podem ser efetualizadas no período mais sério do namoro, que seria o noivado ou pré-casamento, né? As etapas de namoro antes do casamento são consolidadas primeiramente pelo namoro mesmo, aí você tem o noivado, e depois do noivado você já tem a etapa pré-matrimônio. Então, entre o noivado e o pré-matrimônio é o timing cronológico perfeito
para que as pessoas possam ali ter as suas confabulações em relação aos planos matrimoniais, porque você vai estar unindo duas vidas diferentes, você vai estar unindo duas pessoas que vieram de educações completamente diferentes, né, como todo matrimônio, e é muito difícil. Veja, a arte de casar, a arte de se relacionar, Kleber, é a coisa mais difícil que existe. Quanto mais eu estudo isso, mais eu vejo o quão é complexo a vida a dois, mas dá para ser levada muito bem, desde que hajam ali identificações, interesses em comum. O problema é que ali eu já vejo, quer dizer, numa situação dessa, né, para chegar a um rompimento dessa natureza, eu vejo ali duas questões que faltam, que acho que é a própria identificação um do outro, em relação a ela, na questão de filho, e a própria questão da carência dos interesses em comum. Então leva ao colapso mesmo. Pois é, e bem o senhor colocou, isso é algo que precisa ser discutido, né, antes de um casamento, quando se tem uma relação firme com uma pessoa, um namoro sério que se pretende casar, é algo que precisa ser discutido, né? Você tem intenção de ter filhos, você não tem? Isso é muito importante, né, doutor? Sim, claro, porque veja, quando a gente fala em desejos, em vontades, em gostos, o Kleber, a gente está falando em questões de representações mentais importantes para nós, né? Então, o porquê que para ela era muito importante ter um filho? Porque geralmente a mulher ela já nasce com esse DNA de criança, de ter filho. É normal, não é anormal, né? É uma coisa que está no DNA da mulher, está no seu aparelho reprodutor feminino, está no seu aparelho mental. Então ela já nasce isso até mesmo com uma questão de DNA. Né? O homem pode ter filho ou pode não querer, é um direito dele também, evidentemente que não que ele seja obrigado a fazer alguma coisa que não queira, mas se não tiver essas conversas, o que acontece? O casal vai ficar meio que camuflado entre seus desejos, né? Os seus desejos vão ficar camuflados. Então é importante que isso fique bem claro. Porque veja, Kleber, quando você casa, muitas pessoas não sabem disso, mas quando você casa, existe um contrato psicológico mental, um contrato onde você não assina nada, não é o contrato do matrimônio no cartório, é um contrato mental, onde, a partir desse contrato mental, pequenas regrinhas e norminhas já estão ali estabelecidas. Então, por exemplo, você vai sair com seus amigos toda quinta-feira à noite, eu vou deixar, você vai fazer isso, quer dizer, são pequenos ajustes que tem que se fazer, porque você não pode casar e ter uma vida de solteiro, isso não existe, isso é completamente descabível, né? Então, também faz parte do contrato, e filhos também faz parte desse contrato. Então, tem mulher que não quer ter filho, é um direito dela e tem que ser respeitado, mas essa, no caso, gostaria de ter, então prova-se, tanto é que ela gostaria de ter, que a relação entrou em colapso, né? Entrou em colapso conjugal justamente porque a prioridade para ela era ter o filho. E era ter o filho com a pessoa que ela escolheu para casar, que ela escolheu para viver, enfim. E quando você, falando leigamente, ela tomou uma ducha de água fria ali, né? Então, o que acontece? Essa ducha de água fria é justamente o que provoca ali o colapso conjugal. Então, mostra realmente um desentrosamento total, principalmente nos planos e projetos do casal, né? Então, dando isso, ela vai realmente ter conflito, ela vai ter uma ansiedade, ela vai ter uma rejeição, ela vai se sentir rejeitada. Psicologicamente falando, ela vai se sentir rejeitada porque o cara não quer dar uma continuidade àquela relação e àquela vida. Porque quando você fala em filho, você não fala só no filho enquanto filho, você fala no filho como uma extensão daquela relação a dois, daquela união a dois. Você fala em filho para justamente você ter não só uma extensão da sua vida, da vida da pessoa, mas daquele matrimônio também, né? Então, assim, o filho dá uma alegria muito grande ao matrimônio, porém, você tem que saber, você tem que estar preparado emocionalmente para ter filho. Então, assim, o porquê que o cara não quis ter filho? E essa que é a questão. Ele preferiu sacrificar o casamento para não ter filho? Então, assim, qual que era o grau de importância dessa mulher para ele, ou qual que era o grau de importância
em não ter filho. Quer dizer, então, o grau de importância de não ter filho era maior do que a representatividade matrimonial ali, ou o cara não queria sair da zona de conforto. Quer dizer, porque ali, no caso dele, não dá para falar em desculpa monetária. Sim, né? Lógico. Tem muitas pessoas que gostariam muito de ter filho, mas sabem que não tem uma condição econômica para isso, que infelizmente é verdade, e a gente tem que respeitar isso também. Agora, no caso dele, não. O caso dele não seria dinheiro. Então, quando você tem uma situação econômica já definida ou pré-definida, né? Pré-definida antes de entrar no matrimônio, ou que se definiu depois do matrimônio, o cara conseguiu uma promoção, conseguiu um outro emprego, alguma coisa assim, e se estabilizou economicamente, e está casado, por que ele não quer ter filho? Então, as representações, e é difícil, eu não conheço a pessoa, então eu não consigo falar, mas o que eu poderia falar de uma maneira generalizada, as representações psicológicas para esse ator, né, para esse comediante, são muito mais importantes no ponto de vista de não ter filho do que realmente preservar o seu matrimônio e dar continuidade à vida que ele escolheu para ser levada previamente. O senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão monetária, que não é o caso dele aí. E, inclusive, no passar dos anos, a gente vem vendo muito isso, né? Nossos avós, bisavós, antigamente tinha uma quantidade maior de filhos, e hoje isso diminuiu bruscamente, né? O casal, às vezes, opta por ter um filho só, justamente pela questão monetária, né, doutor? Não tem a sombra de dúvida nenhuma, o Kleber, porque o filho é uma coisa muito gostosa, é muito difícil explicar o que é filho, né? Talvez eu precisasse de 2.000, 3.000, 4.000 linhas para explicar o que é filho, e posso te dizer que eu não chegaria lá. Antigamente, claro, os nossos avós tinham mais filhos, evidentemente, nossos bisavós também. Hoje a gente sabe que a situação no Brasil não é uma situação favorável economicamente, então isso tem que ser respeitado. Agora, quando o cara está casado, e a gente sabe como é difícil ganhar dinheiro, né, Kleber? É muito difícil. Sim. Mesmo. Então, o cara está casado, o cara está estabilizado já economicamente, tem uma profissão garantida. Então, está casado com uma mulher que supostamente gosta, escolheu tal. Por que não dar continuidade ao desejo dela, ao sonho dela? Então, na minha opinião pessoal, eu acho que ela fez muito bem, porque ela não abdicou do sonho dela. Porque, veja, quando você abdica de um sonho por causa de alguém da relação, é muito complicado. Por isso que você tem que estipular tudo antes, para que realmente você, no futuro, não tenha que ter que passar pelo fantasma da separação. Porque muitos teóricos, veja, Kleber, muitos teóricos, eu concordo com eles, muitos autores americanos, né, quando eu falo teóricos, muitos autores americanos, eles falam que uma separação é um óbito em vida, né? Tirando quando você está num relacionamento tóxico, ou tirando quando você está num relacionamento abusivo, aí é um pouco diferente. Relacionamento tóxico é quando a pessoa é maltratada, é menosprezada, não é valorizada no casamento, ou pode ter até pequenas, médias ou grandes verbalizações contra ali a pessoa. Quando você tem uma relação dessa, aí tem que ser rompido mesmo o matrimônio, né? Ou relacionamento abusivo, que é quando tem agressão física. Aí esquece, tem que romper e partir para a denúncia. Agora, quando o fato de uma relação, ela falar que ela quer o filho e ele não quer, você já entra numa vertente de um relacionamento tóxico, porque aí aquela relação começa a fazer mal, perde-se o encanto, tá? Isso é muito importante, perde-se o encanto, ela se sente rejeitada, e o relacionamento começa a entrar em falência. Então, é uma falência diária, né? E aí você começa a entrar na falência, e o relacionamento começa a ir para o colapso. Então, conjugal. E aí entrou na falência, raramente já há uma separação. Como é que eu vou te explicar isso? Há uma separação de almas, assim. Então, tipo, aquilo que uniu o casal antes, ele é desfeito, né, justamente pelo desencanto. Então, o encanto que uniu, especialmente a mulher que já casa com aspirações, eu posso te garantir, eu não vou saber falar isso em porcentagem, mas a grande massa das mulheres já casa pensando em ter filho, já casa pensando em ter
uma família. A mulher na casa mesmo, apaixonada, né? O cara não tem, a questão do filho, não é todos os caras que casam pensando em filhos, então eles casam mais pensando ali na própria relação, na própria mulher, aquela coisa toda. Muda um pouco, porque os aparelhos mentais femininos e masculinos são completamente diferentes quando a gente fala em sistema psicológico mental. Então, no meu ver, ao meu entender, eu acredito que ela tenha sido, ela foi muito tranquila na decisão dela de romper, porque entendeu que ali, daí, o sonho dela de ser mãe não iria ser realizado. E o problema daqui a 10 anos, se essa relação se rompe por algum outro motivo, seja ele qual for, aí a gente está complicado, porque ela vai ficar muito revoltada, ela vai ter uma série de conflitos, vai ter um arrependimento mental muito grande. Nossa, eu perdi 10 anos da minha vida, poderia ter um filho agora de 10 anos, e estou 10 anos mais velha. Né? Então, o que significa isso? A gente sabe que uma mulher, quando começa a chegar perto dos 40, é muito complicado para engravidar, porque o filho pode nascer com uma série de síndromes, como síndrome de Down e outras síndromes mais severas também. Para o homem, infelizmente, para o homem não tem essa questão de idade. O cara pode ser pai aos 50, 60, 70 ou até 80. O grande ator da minha época, acho que você vai lembrar, o Anthony Quinn, que morreu com 90 e poucos anos, foi pai aos 80, né? A última vez. Então não tem problema para o homem a idade cronológica, mas para a mulher tem. Então, isso é uma coisa que muitos homens não entendem e não respeitam, que é uma pena. Então eu acho que ela fez bem porque ela vai seguir o desejo dela com outra pessoa, e não vai se arrepender no futuro de se ter retraído, né, de ter sido privada de um desejo que ela queria, e não é uma coisa nada normal, não é um passeio até a lua que ela gostaria, mas sim tem uma coisa que toda mulher tem. Tá certo. Doutor, gostaria de te agradecer, viu, pela participação hoje aqui. São assuntos e temas sempre muito relevantes para a sociedade que o senhor traz para a gente aqui, viu? E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço a você, todo o pessoal da 87 FM e todo o pessoal da região. Grande abraço, obrigado. Valeu, doutor Alexander Bess falando com a gente aqui ao Jornal 87 sobre o caso, né, do Fábio Porchat. A gente pegou esse assunto para explicar hoje aí o relacionamento dele com a esposa Natália. Acabou terminando porque ela gostaria de formar uma família, ter filhos, já o comediante não quer ter filhos, então o relacionamento dos dois de 8 anos acabou chegando ao final. E isso a gente pega gancho na relação de muitos casais. Isso está acontecendo com certeza com muita gente hoje em dia. São 11h31, vou fazer um intervalo aqui, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias, mais informações.